Marcos capítulo 15, meus irmãos. Versículo 42 até o 16:2. Já conseguiram abrir lá? Então, ao cair da tarde, isso mesmo, ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Somente essa porção, meus queridos irmãos, já começamos revolucionários essa manhã. Começamos tendo que ligar o cabo que estava sepultado aqui no púlpito. E agora lendo esse texto. Meus irmãos, ao cair da tarde 42, por ser o dia da preparação, então o dia anterior ao sábado, em Mateus capítulo 27, veremos que no sábado, os fariseus foram falar com Pilatos. Já mencionei, parto daqui. Acontece que ele foi sepultado à pressa, porque estava na iminência de começar o sábado, quando ninguém poderia trabalhar. Acontece também que as mulheres viram onde foi sepultado, verso 47, e passado o sábado 16:1, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Por favor, passado o sábado, na semana que nós costumamos contar, que dia é? É domingo? Mas nós temos as escrituras dito que elas foram, versículo 2, muito cedo no primeiro dia da semana. Quando passado o sábado, foram muito cedo no primeiro dia da semana. Quando essas mulheres compraram os aromas e prepararam? Não está faltando coisa aí, não? É claro que está. É por isso que eu ensino à igreja que o Senhor Jesus morreu numa quarta-feira e não numa sexta. Por isso que eu digo que o dia da preparação era uma quarta. E o sábado, que era um feriado nacional, aconteceu naquela semana numa quinta-feira. Tá bem? Por isso que quando eu digo a vocês, que vocês leem nas suas Bíblias a anotação dizendo da Parasceve. Parasceve quer dizer véspera do sábado. Importante, marcante, por ser o grande sábado, conforme João ensina. João, no seu capítulo 19, você confira lá, por favor, porque por vezes me traio nas referências. O que nós temos então, para ser bem rapidinho, é que o Senhor Jesus celebrou a Páscoa naquilo que seria a nossa noite da terça. Foi orar no monte já de noite. De noite foi preso à traição de Judas, levado pela guarda do templo para o sumo sacerdote. Tudo na noite da nossa já quarta-feira, já é madrugada. Naquela madrugada ele é condenado pelo Sinédrio, mas o Sinédrio diz não poder matar ninguém. Então levam ele bem cedinho na quarta-feira para ver Pilatos. Pilatos o julga.
não vê nele crime, fica em dúvida, fica sabendo que ele é da região de Herodes, manda ver Herodes. Herodes estava por lá mesmo, vai ver Herodes. Herodes tira o sarro do Senhor Jesus. Bota um manto escarlate sobre ele e fala, vai para Pilatos. O Senhor Jesus volta para Pilatos, tudo muito cedo na nossa quarta-feira. E por volta das 9 horas da manhã, condenado por Pilatos, pedindo por Barrabás a multidão, Jesus Cristo é então levado à cruz e é pendurado na cruz ao redor das 9 da manhã. E passa então 6 horas na cruz, porque na hora sexta do horário romano, 6 horas a partir do nascer do sol, por volta então do meio-dia, tudo fica escuro. E na hora nona, que seria equivalente às nossas 3 horas da tarde, ele brada, está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Por volta das 3 da tarde, acontece que então os discípulos do Senhor Jesus teriam que prepará-lo, baixá-lo da cruz, prepará-lo para o sepultamento, que deveria acontecer antes do pôr do sol. Então, morreu o Senhor Jesus na cruz, vai José de Arimateia até Pilatos. Pilatos o recebe. Ele morreu por volta das 3 da tarde. Pilatos tem que receber o José de Arimateia. Aí José de Arimateia é recebido. Aí ele fala, Pilatos fala, mas morreu tão depressa? Como pode isso? Pergunta se era verdade. Era verdade. Você imagina que isso tudo é rápido? Então ele é autorizado a retirar o corpo da cruz, retira o corpo da cruz, limpa o corpo, enrola o corpo num tecido novo que ele havia adquirido, perfuma o corpo com a ajuda de Nicodemos e levam o corpo para um túmulo novo que ele tinha próximo dali. E é dito nas Escrituras que foi para aquele próximo porque estava começando o sábado. Começa o sábado, ele já está sepultado, pedra rolada. Vamos para casa, gente. Começou o sábado. Elas descansam. Descansam na nossa noite de quarta, que já é o início da quinta dos judeus, que é um feriado de meio de semana. Estão comigo? Passa a primeira noite. Passa a quinta-feira de dia, primeiro dia, uma noite e um dia, que é o feriado de meio de semana, o sábado. Aí da quinta noite, com a sexta durante o dia, temos a segunda noite e o segundo dia. Nesse dia as mulheres compraram os perfumes, prepararam os perfumes. E a palavra diz, e no sábado descansaram. Elas compraram e no sábado descansaram. Isto é, no sábado da semana, o 7º dia mesmo. Sábado da semana que tem a terceira noite e o terceiro dia. E o Senhor Jesus disse em Mateus 12:40, nenhum sinal será dado a essa geração adúltera, senão o sinal de Jonas, que como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E por que toda essa introdução, pastor? Para chegar aqui. Porque o coração da terra é o lugar onde ficam os mortos. É o lugar da sepultura. É o Hades. É o Sheol. É o lugar onde as pessoas sepultadas ficam. Hoje em dia seria quantos palmos mesmo? 7 palmos de terra. Na nossa cultura seria assim, naquela cultura era dentro de uma caverna com a pedra rolada. O que importa é que ele está morto e sepultado. E isso é o quê? Hades. Não é o inferno. Existem, irmãos, muitas interpretações para essa situação, onde o Senhor Jesus esteve entre a morte na cruz e a ressurreição dos mortos. De modo que é comum que aqueles que não estão mais apegados
a confissão de fé, a doutrina reformada, deixando-se levar pelos ensinos antigos ou ensinos contemporâneos de YouTube, acabem por perverter o seu entendimento a respeito da igreja onde congregam. Nós somos cristãos reformados. Cristãos reformados têm símbolos de fé. É uma bênção. Você tem uma dúvida teológica? O pastor está aqui para ajudar. O pastor tem dúvida teológica? Também tem. E o pastor vai buscar onde? Nas Escrituras, é claro. Mas o pastor é um cristão reformado. Existe algum modelo interpretativo das Escrituras? Existe. E qual é para o cristão reformado? Símbolos de fé. Então eu vou às Escrituras. Moço, eu não compreendi bem isso. Mas eu não estou sozinho na carreira cristã. Eu tenho centenas, milhares, não apenas de anos, mas de pessoas que o Senhor iluminou para que compreendessem as Escrituras, discutissem entre si, chegassem a conclusões sólidas e registrassem isso num documento. Esse documento chama-se Confissão de Fé de Westminster. Chama-se Catecismo Maior de Westminster. E o breve também. Desses 3 documentos, no Catecismo Maior, trata-se deste assunto. Então, a dúvida para o cristão reformado é dissipada. Mas aquele outro pensa diferente. Se você concorda com ele, congregue com ele. Nós somos cristãos reformados. Como tais, interpretamos as Escrituras numa via de mão dupla. As Escrituras conformam a declaração de fé, na medida em que nós não somos todos teólogos aprofundadíssimos. O que nós fazemos? Usamos o símbolo de fé para ajudar a interpretar as Escrituras. É por isso que ele foi escrito. Os doutores estudam a palavra e dizem, olha, a palavra diz isso. Então as pessoas que não são doutoras fazem o quê? Vão à palavra, ficam com dúvidas? Não. Vão para o símbolo de fé. Segunda vez que eu repito isso hoje, hein? O que acontece, então? Vamos aos textos. Rapidamente aos textos. Nós vamos ler já já essa resposta. O polêmico texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 19. Vamos lá. Primeira Epístola de Pedro, 3,19. Eu não vou ceder a palavra aos irmãos para que leiam, por causa do tempo curtíssimo que temos. Então, 1 de Pedro 3,19, eu preciso juntar o 18, então leio junto. 1 de Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Atenção agora, antena levantada. Vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus. E segue o texto. Não há Hades aqui. Não há. No texto grego não há Hades. Não diz o texto aqui que Jesus Cristo morreu e foi para o Hades encontrar com as pessoas lá. Não diz. Mas alguns intérpretes vão dizer que foi para lá que ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Irmãos, não diz o texto. O texto não diz isso. O que diz esse texto? 7 ou 8 interpretações diferentes nas várias linhas teológicas. 7 ou 8. Você quer saber mais? Eu vou lhe mandar um link de um artigo escrito pelo reverendo Heber Carlos de Campos, e não é o Júnior, hein? Sobre este assunto. Está disponível gratuitamente na internet. Eu mando para você o link e você vai ver todas as opções interpretativas que ele levanta ali. Ou então você pega o capítulo específico da humilhação de Cristo numa teologia sistemática reformada, como a de Luiz Berkhoff, e lê lá. São 10 páginas. Mas se você não tiver essa curiosidade, fique com o Catecismo Maior de Westminster. Diante de um texto polêmico como esse,
por isso eu indico a leitura do artigo. Nós não fazemos doutrina, irmãos. Repito, diante de um texto polêmico, sobre o qual há dúvidas, nós não fazemos doutrina. Nós não vamos seguir, por exemplo, o nosso coração, deixando-nos levar pelas interpretações que os pagãos vão nos dar. O que é Hades para o grego? Para o grego antigo, hein? É o Deus das profundezas, Deus da morte, Deus do fogo. Agora eu lhe pergunto, o cristão vai tomar para si a interpretação pagã dos gregos para ler as Escrituras? Não, né? Não. Então, o que é paganismo é paganismo. Fora, eu estou com a revelação do Senhor. Não tenho clareza na interpretação aqui. O que eu faço? Primeiro, não fico com os pagãos. Segundo, eu vou para os textos que estão mais claros. Então, vamos comigo lá para Lucas 23. Texto que os adventistas do sétimo dia querem perverter, mas lembrem-se, eles também são seita. Lucas 23. Versículos 42 e 43, Jesus está preso à cruz, e um dos bandidos arrependido volta-se a ele, verso 42, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Uma confissão de fé, de que Cristo morreria e ressuscitaria, que Ele voltaria no seu reino. E então Jesus responde, 43, Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Os pervertidos vão dizer: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. O Senhor Jesus nunca usou essa expressão. Sempre que ele diz em verdade te digo, acaba aí e começa o ensino. Para o pervertido adventista, em verdade te digo hoje. Por quê? Porque eles creem na doutrina do sono da alma. E nós não. Nós cremos que quando a pessoa morre, o corpo vai ser sepultado, mas o espírito vai a Deus que o deu. Você olha lá em Lucas 16, não sei se eu coloquei esse texto aí, não. Você vai ver o Senhor Jesus contando aquela história que alguns dizem ser parábola, outros dizem ser história, do mendigo e do rico. Lembram dessa história? Em que o mendigo morre, chamado Lázaro, e vai para o seio de Abraão. E o rico morre e vai para a chama. Onde é o seio de Abraão? É a presença de Deus. É o lar da promessa. Vivo, desperto. Em verdade te digo, que hoje estarás comigo dormindo no paraíso. Não, né? Estarás comigo no paraíso. Paulo vai dizer aos filipenses: eu posso continuar vivo aqui em ministério, eu posso morrer se o Senhor me levar. Prefiro morrer porque é infinitamente melhor. Por que seria melhor? Porque ele gosta de dormir? Não, né? Ele vai estar em comunhão com o Senhor Jesus. Comunhão com o Senhor Jesus. Isso é que é bom. Mas o ponto nesse texto é o paraíso. Ora, se hoje estarás comigo no paraíso, não estarás comigo no inferno. Em Apocalipse 6, vamos abrir, professores de EBD, me deem mais alguns minutos, por favor. Em Apocalipse capítulo 6, quando passam aqueles 4 cavalos, a abertura dos selos, o Senhor Jesus, o Cordeiro Leão, com todo o domínio sobre a história, ele então tem que, no versículo 9, Apocalipse 6, 9, quando ele, o Senhor Jesus, abriu o 5º selo, vi, atentem, irmãos, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Verso 10. Dormiam profundamente no inferno. Não é isso que está escrito aí. Não é isso que está escrito aí. Está escrito aí: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Eles estão sendo consolados, tratados. Onde, meus irmãos? Versículo 9. Abriu o quinto selo e vi debaixo do altar. Altar no sentido de lugar de culto. Capítulo 4 do que estudamos nas 2 últimas semanas em Apocalipse. Estavam diante do Senhor em glória. Não estavam no inferno, estavam em consolação. Eu aproveito e faço um parêntese aqui. Alguns dizem, o inferno é a ausência de Deus, pois se Deus não estiver presente em algum lugar, ele não é Deus. O que escapa da presença de Deus? Nada. O inferno é o lugar onde o Senhor aplica a justiça. O inferno não pertence ao diabo. O inferno pertence a Deus. Deus aplica a justiça no inferno. E aplica no lago de fogo. Nada escapa da presença do Senhor. E o diabo maldito é servo do glorioso Deus. Maldito o diabo. Servo do glorioso Deus. Mas eu vou adiante um pouco mais, porque eu já estou no limite do tempo. Romanos 6, esse texto, meu Senhor, 1 hora para esse texto, vai. Calma, é só um desejo do meu coração. Romanos 6, de 1 a 11, vai dizer, meus queridos, que o nosso Senhor morreu e foi sepultado. E que nós, com Ele, no batismo, somos simbolicamente sepultados, mortos para o mundo. Não dá tempo de ler o texto. Leia o texto. Leia, anota aí. Puxa vida, eu vou descansar diante do Senhor essa tarde. Vou ler Romanos 6, pelo menos de 1 a 11. O que é a morte física? Para onde vai o corpo na morte física? Para a sepultura. Essa é a ideia. Mas, pastor, tem gente que morre no mar e o corpo é comido por peixes. Essa é a sepultura dele. Morreu queimado. Essa é a sepultura dele. Morreu e foi sepultado. Foi sepultado tecnicamente de maneira comum. Essa é a sepultura. Para onde foi o Senhor Jesus quando morreu? A presença do Pai, espiritualmente e fisicamente, para a sepultura. Morto, sepultado, fechado, lacrado. E da sepultura saiu. Glória ao nome do Senhor. Você tem dúvida sobre isso? Estou à disposição para conversar. O tempo é curto para expor mais. Eu vou mandar o link do artigo no grupo da igreja. Tá bem? Em que consistiu a humilhação de Cristo depois da sua morte? A humilhação de Cristo depois da sua morte consistiu em ser ele sepultado, em continuar no estado dos mortos e sob o poder da morte até o 3º dia, o que, aliás, tem sido exprimido nessas palavras. Ele desceu ao inferno, Hades.